Projeto Integrador Univesp, Licenciatura em Física, Polo São José do Rio Preto, 16º bimestre 2018. Sedimentar conhecimento, desconstrução do senso comum. Integrantes: Álvaro, Carlos, Jeffter, Lucilena, Matheus, Rodenil, Thaís e Tiago. A elaboração de um projeto integrador dentro de um curso de licenciatura da Física da Univesp tem como objetivo central convergir as disciplinas cursadas durante o semestre acadêmico e também resgatar aquelas que já foram concluídas. A abordagem central deste projeto é a criação de uma metodologia que auxilie o professor na apropriação do conteúdo, utilizando a chamada PBL, Aprendizagem Baseada em Problemas, e a teoria da aprendizagem significativa. Senso comum é caracterizado como conjunto de conhecimentos adquiridos de forma não científica e não acadêmica, ou seja, é todo o conhecimento que foi adquirido de forma espontânea por qualquer pessoa. Estamos falando de um conhecimento pré-estabelecido, um conhecimento que todos nós temos anteriormente. A aprendizagem baseada em problemas está relacionada com o uso de situações para que o aluno possa desenvolver conhecimento, baseando-se numa metodologia ativa de ensino, onde o aluno é protagonista na sua aprendizagem. Dessa forma, não ficando o professor responsável pela transmissão do conhecimento, e sim pela mediação do conhecimento. A aprendizagem significativa visa um maior entendimento por parte dos alunos do conteúdo, não apenas decorando ou relacionando os conteúdos com as frases prontas, mas sim conseguindo ancorar esses conteúdos na sua estrutura cognitiva, o que permite que os alunos possam compreender com mais profundidade, de fato, o conteúdo assimilado. O problema e os objetivos de pesquisa. A dificuldade de desconstrução do chamado senso comum e a apropriação do conhecimento em ciências naturais, tendo como base a realidade e o dia a dia de cada educando. Ou seja, os alunos vêm com um conhecimento de senso comum e para que o professor possa apresentar o conhecimento científico, é necessário que esse senso comum seja desfeito. É necessário que o aluno substitua o conhecimento prévio dele pelo conhecimento científico de fato. Mas para isso não pode-se desprezar o conhecimento anterior. Precisamos utilizá-lo para que o aluno possa criar novos conhecimentos. O objetivo geral é a construção de uma metodologia que auxilie o professor na administração da aprendizagem baseada em problemas e no contexto de interpretação de fenômenos naturais e extinga o senso comum para sua interpretação. O objetivo realmente é que a PBL permita que o aluno utilize do conhecimento científico para superar o conhecimento de senso comum. A metodologia utilizada foi o Design Thinking. O Design Thinking tem por objetivo buscar soluções baseadas nos desejos e necessidades das pessoas envolvidas no problema. Assim, questionamentos pertinentes e necessários para a elaboração da metodologia são eles: qual a dificuldade de assimilação de conteúdos que os alunos apresentam no ensino de ciências ou física especificamente? Você acha que propondo uma nova metodologia, seu aluno seria capaz de assimilar melhor a teoria? Qual seria uma proposta para que pudesse estabelecer a concordância entre o senso comum e o conhecimento científico? O que você acha de utilizar a aprendizagem baseada em problemas para melhorar o processo de ensino e aprendizagem? Essas perguntas foram feitas para professores da rede pública para que nós pudéssemos fazer o levantamento inicial de quais os principais problemas encontrados para propormos uma solução. Utilizando a proposta do Design Thinking, passamos da etapa do levantamento do problema para a etapa ouvir. Essa etapa foi realizada com professores da rede de ensino que apresentaram suas dificuldades. A partir dessas informações, pudemos elaborar um protótipo inicial. Dentre as inúmeras metodologias educacionais existentes, o grupo sugeriu a integração de duas importantes metodologias,
a aprendizagem baseada em problema e a aprendizagem significativa, gerando assim uma metodologia mista que pudesse ser aplicada pelos professores de modo que ampliassem a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Foi sugerida que os professores iniciem a aula com um problema que contextualize o objetivo de estudo e, em seguida, realize a anamnese, coleta de dados, coletando as respostas dos alunos sem realizar nenhuma afirmação. Em seguida, o professor passa a realizar a troca de saberes, uma conversa a respeito da temática trabalhada, sempre ouvindo o que o aluno tem a dizer a respeito do problema. Na próxima etapa, é orientado ao professor que introduz a metodologia científica para a resolução de um problema, demonstrando a sua importância para a eficácia de suas respostas, e que o aluno aplique para a próxima etapa. Por último, o professor retorna com a base científica para a explicação do conteúdo. Essa metodologia é planejada para alunos de ensino fundamental e médio, para melhor entendimento do protótipo, e as etapas são descritas abaixo: apresentação do objetivo de estudo, coleta de dados, trocas de saberes, teorização e introdução à pesquisa, retorno e aplicação do conteúdo. Relato. Ao apresentarmos esse projeto para a comunidade escolar, recebemos com muito entusiasmo por parte dos alunos a possibilidade de implementação de uma metodologia onde eles pudessem ser mais ativos. Os professores, em contrapartida, apresentaram uma certa animação, porém apresentaram como problema a dificuldade de coordenação do tempo, bem como a dificuldade de manifestação por parte dos alunos de interesse no estudo da disciplina. Com isso, fizemos um protótipo novo, modificando baseado nos problemas levantados pelos professores. Protótipo final: com essa metodologia, o aluno passa a ser protagonista do processo de ensino-aprendizagem, pois introduz a sua vivência baseada em senso comum, junto dos conceitos científicos, e faz uma melhor assimilação dessa base. O professor passa a ser um norteador para orientar o aluno para o caminho correto, de uma solução final do problema proposto inicialmente. O processo funciona da seguinte forma. Primeiramente, nós temos um questionamento, que é a apresentação do objeto de estudo. A partir dessa apresentação é feita a coleta de dados. A partir da coleta de dados faz-se a discussão ou a troca de saberes. Com as trocas de saberes podemos entrar na parte da teorização e, por fim, a aplicação do conteúdo. A implementação do protótipo na sala de aula. Torna-se necessário a articulação entre esses conhecimentos prévios, ou seja, o senso comum dos alunos em cada contexto escolar e de cada sala de aula, com a complexidade da vida cultural em suas dimensões sociais, econômicas e políticas. A presença maciça de produtos científicos e tecnológicos e a multiplicidade de linguagens e códigos no cotidiano. A partir do senso comum, argumentar a respeito de um fenômeno requer a antecipação de uma intervenção sobre ele, com a tomada de decisões a partir de uma escala de valores, formular hipóteses para garantir resultados a partir da escala de valores adotadas. É nesse contexto que os alunos aprendem. Em seguida, e seguindo essa estratégia didática, será realizada a implementação desse projeto em sala de aula. Um roteiro para aplicação em sala de aula foi realizado com os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema da aula é calor e temperatura, e foram utilizados para isso 2 aulas. O objetivo era fomentar uma discussão sobre o uso dos termos quente e frio, incentivando os alunos a falarem de processos que envolvam aquecimento e resfriamento, e também investigar as propriedades térmicas de diferentes materiais. Através de discussões, levá-los a entender o frio como uma sensação do resultado de uma troca de energia, de uma perda de calor. Estratégias: atividades de organização de conhecimentos prévios, senso comum,
a partir da discussão de pequenos grupos com proposta de sintetização em grandes grupos e realização de experimento. Primeiramente, divide-se o grupo em até 5 integrantes para se responder as seguintes questões. Primeira questão, liste pelo menos 5 termos, processos ou situações que tenham alguma relação com calor ou com temperatura. Segunda, quais características dos elementos que você listou os associam a processos térmicos, algo que esquenta ou esfria. Por exemplo, nossas mãos se esquentam quando se esfregamos, ou nossa pele molhada com álcool se resfria quando assopramos. Identifique sistemas naturais e tecnológicos nos quais exista alguma relação com calor e temperatura. Qual será a temperatura de um corpo? Qual será a temperatura de um copo de café bem quente? E de um refrigerante bem gelado? Caso você tivesse que dar banho quente em um bebê e só pudesse medir a temperatura com o termômetro, sem usar o seu corpo como referência, qual temperatura seria adequada? As respostas obtidas foram: primeira questão, sol, neve, ar-condicionado, aquecedor, ventilador, água, etc. A segunda questão tiveram dificuldade em responder justamente por não saberem o conceito científico de calor e frio. A terceira questão responderam geladeira, verão, chuveiro, chuva, termômetro. Na quarta questão responderam acima de 30 graus Celsius. Na quinta questão responderam entre 20 e 10 graus Celsius. E na sexta questão não responderam. Após, foi realizado um experimento investigativo que consistia em mergulhar uma mão numa água quente e a outra mão numa água fria, aguardando um certo tempo. Após esse tempo, mergulha-se as duas mãos em uma água morna e são feitas algumas perguntas. O que aconteceu quando são colocadas duas mãos na água morna? O que foi sentido em cada mão? A mão direita recebeu ou perdeu o calor? E a esquerda? Por acaso, a temperatura da água, sensação térmica, está diferente para cada mão? Considerações finais. Após a implementação e devidas mudanças no protótipo e aplicação na escola, verificamos mais ainda a necessidade de continuar com a implantação dessa metodologia em sala de aula, de modo a conciliar o conhecimento prévio de cada aluno com conteúdos propostos e a realizar passos progressivos no processo de apropriação desse conteúdo, segundo a teoria da aprendizagem significativa. Acreditamos na viabilidade e utilidade desse projeto e esperamos que ele auxilie de fato, melhorando a aquisição e reflexão dos conteúdos estudados em sala de aula e desenvolvendo nos alunos competências e habilidades para que sejam capazes de solucionar o problema.